É muita alegria estar aqui, né? Esse ano é a primeira vez, de muitas. Mas o Guilherme, ele me fez um convite. Na verdade, o Guilherme me fez 2 convites. Primeiro, ele me convidou para participar do acampamento que vocês terão aqui no Carnaval. Com muita alegria, já fiz a minha inscrição. E também me convidou para estar aqui essa noite, né? Falando com os irmãos, algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. E quando ele me mandou o cartaz do acampamento, vi lá o tema, né? Conhecendo a Deus. E achei interessante o tema. E quis tentar trazer um pouco aqui, hoje já, para a gente tentar já começar a viver o clima do acampamento. Sobre realmente conhecendo a Deus. E não achei nada mais interessante do que conversar sobre o povo de Deus. Sobre Israel. E eu queria compartilhar com os irmãos o texto de Números. Números capítulo 13. Nós vamos ler um pouquinho aqui, bastante. Nós vamos ler o Números capítulo 13 todo e alguns versículos do capítulo 14. Números capítulo 13, vamos ler ele todo. E o 14, alguns versículos que falarei para frente. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Diz o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan do Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram:
não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra e haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos teus olhos. Capítulo 14, versículos de 1 a 9. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o teu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Só os versículos 28 a 30. Disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, dos que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que fala, Deus, de maneira poderosa, Deus, nas nossas vidas, Pai. Te agradecendo, Deus, pelo privilégio, Pai, que temos de lê-la, Deus, de meditar nela, e que todas as vezes que Deus lembra, Deus, a Tua palavra, é o Senhor falando conosco, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor continue falando conosco, que eu realmente seja um mero instrumento, Pai, utilizado pelo Senhor, Deus, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eis aí a história de um povo que com certeza conhecia bem ao Deus que servia. Não é à toa que, por muitos momentos, né, eles andaram com o Senhor. E aqui a gente tem uma história interessante, que começa aqui no capítulo 13, né, que nós lemos, que Deus, ele fala logo no versículo 2, que ele daria a terra de Canaã aos israelitas. E que com isso ele pede a Moisés que levante homens, servos do Senhor, príncipes daquela terra, né, um de cada das 12 tribos de Israel, para que fossem usados, né, para espiarem essa terra. Então o povo de Deus estava em frente à terra praticamente, e Deus ele pede a Moisés para levantar 12 homens. Esses homens são, acredito eu, homens bem valentes, homens fortes, porque eles andaram 40 dias naquela terra, né, como diz o versículo 25, que nós lemos, e eram homens líderes de cada tribo, ou seja, não era qualquer homem que estavam ali, eram homens respeitados de cada tribo. E o interessante é que no versículo 27, né, a partir do versículo 27, quando esses homens voltam, eles dão um recado, né, procuram Moisés e Arão e dão um recado a todo o povo, falando que realmente aquela terra era uma terra boa, terra que mana leite e mel, terra como o próprio Moisés tinha, como Deus tinha alertado a Moisés. Só que eles também fazem, eles dão informações negativas sobre os lugares. E essas informações negativas, no coração deles, prevalecem em cima das positivas. Até que Calebe fala: opa, calma aí, gente. Essa é a terra que Deus nos prometeu. Essa é a terra que Deus irá nos dar. Vamos conquistá-las. Só que a palavra de Deus fala que os outros espias, exceto Josué e Calebe, eram contra a conquistar essa terra, porque certamente eles iriam morrer. E o interessante é que quando, já no capítulo 14, quando
os espias contam, né, tudo que aconteceu ali, né, durante os 40 dias. Toda a população chega até Moisés e Arão e eles começam a murmurar. Talvez o que eles faziam de melhor, né, como a gente lê o livro aqui os 5 primeiros livros da Bíblia. E a partir do versículo 6, do capítulo 14, Josué e Caleb tentam, né, dar uma contornada novamente na ideia, né, para o povo realmente cair em si, que aquilo ali era realmente a terra que Deus tinha prometido para eles, e que se fosse da vontade do Senhor, eles iriam conquistar aquela terra. E vai no contexto da história, a gente leu praticamente nos últimos versículos, que Deus, ele ficou muito irado com essa situação, e ele falou que de todo aquele povo que saiu do Egito, que foi feito o censo, o levantamento, todas aquelas pessoas que tinham mais de 20 anos, ou seja, provavelmente todas as pessoas que viram os milagres, né, as pragas, viram lá a abertura do Mar Vermelho, todas aquelas pessoas, exceto Caleb e Josué, entrariam na terra que Deus prometeu. E Moisés, ele não fazia parte desse time. Interessante que, baseado nesse texto, né, que a gente leu aqui, dessa história, eu queria destacar aos irmãos 3 lições que a gente pode aprender realmente sobre o fato de conhecer a Deus. A primeira lição que eu queria destacar com os irmãos é que, para conhecer a Deus, é necessário crer que Deus tem pelo menos uma grande promessa para as nossas vidas. Pelo menos uma grande promessa para as nossas vidas. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vimos que Deus tem várias promessas para as nossas vidas. Mas é importante que a gente creia que pelo menos uma promessa Ele tem para as nossas vidas. E nessa história, nesse contexto que nós lemos aqui, a grande promessa que Deus tinha para aquele povo é que a terra de Canaã era uma terra que seria dada a Deus para este povo. E nós vemos durante a história toda, né, que Deus, ele livrou o povo, né, da escravidão do Egito, Ele alimentou, né, Ele deu água para as pessoas, mandou maná e codornizes do céu, Ele alimentou também fisicamente todas as pessoas, e Ele prometeu, né, como nós lemos aqui, a terra, e Deus, Ele era com o povo. Nós lemos várias vezes, né, Deus falando que Ele falava com Moisés, era face a face, conversava como nós estamos conversando aqui com Moisés. E Moisés era simplesmente o profeta, né, aquela pessoa que levava a palavra de Deus para o povo. E interessante que, mesmo assim, o povo ainda era rebelde, né, e Deus, ele se irou, e muitas vezes Moisés, ele intercedia pelo povo e Deus perdoava, e algumas vezes Deus castigava o povo. E analisando essa situação, né, a situação que nós nos encontramos atualmente, vale a pena ressaltar que nós precisamos nos apegar mais às promessas de Deus para nossas vidas. Porque Ele realmente, Deus, Ele tem o melhor para nós. Todas as promessas que Ele tem aqui na palavra do Senhor para nós são coisas boas para nós. Nós precisamos nos apegar a elas. Não fazer como esse povo aqui fez. O povo, ele simplesmente livrou, né? Falou assim, não, Deus, se essa terra pode até ser boa, maná, leite e mel, como o Senhor diz, mas ela, com certeza, se nós formos a conquistar essa terra, nós iremos morrer. Porque essa terra é a terra que mata as pessoas. E interessante é que muitas vezes nós nos apegamos a detalhes. Às vezes nós pegamos algumas coisas bem simples. Por exemplo, muitas vezes nós nos pegamos aquilo que a gente recebe. João 3,16 fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo, no final ele receberá a vida eterna. E muitas vezes nós nos apegamos a essa vida eterna, que nós iremos morar com o Pai, glória a Deus, porque nós iremos mesmo, mas nós esquecemos muitas vezes que o melhor que a gente merece, Deus ele também nos deu, que é Jesus Cristo. E muitas vezes nós esquecemos de viver da forma que Cristo nos ensinou a viver. Ou seja, as promessas de Deus, né, para nossas vidas, muitas vezes elas ficam esquecidas, porque a gente já tem tanto no coração que a gente vai para o céu, vai morar com o Senhor, que muitas vezes nós esquecemos de viver realmente aquilo que Cristo nos ensinou a viver. Ontem, na reunião do presbitério, o Guilherme Diego estava presente, uma das palavras do pastor Carvalho durante isso era realmente sobre o ensino de Cristo, que a gente deve entender melhor e praticar aqueles ensinamentos de Cristo para as nossas vidas.
muitas vezes nos apegamos à questão da vida eterna. Glória a Deus que nós temos a vida eterna com o Pai. Mas nós esquecemos de viver realmente aquilo que Cristo nos ensinou a viver. E é interessante que, através de Cristo, né, todo aquele, né, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Cristo ele nos torna praticamente o nosso mediador diante do Pai. Isso está escrito lá em João 14, versículo 6, né, que Jesus seria o mediador entre o povo de Deus e Deus. O que era Moisés na época desse contexto. Moisés ele era o mediador do povo com o Senhor, porque ele era o profeta. Depois que Cristo veio para essa terra, morreu em nosso favor, morreu em nosso lugar, hoje nós temos o Filho, Cristo, mediador entre nós e o Pai. E o interessante é que Deus, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu. Interessante que em Números, no capítulo 23, 19, fala uma coisa que muitas vezes a gente até deixa de lado. Lá fala que Deus não é homem para que minta. Muitas vezes a gente pega, né, as coisas de Deus, falando, mas será que realmente Deus vai fazer essas coisas? Tudo isso que Ele prometeu realmente há de se cumprir na nossa vida? A palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta. Então tudo aquilo que Ele prometeu, Ele realmente há de cumprir. Olha Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Interessante que a gente pode continuar lendo a palavra do Senhor, nós vamos encontrar vários textos, várias referências que vão mostrar a fidelidade de Deus para com o povo dele. Coloquei dois aqui, Hebreus 10, 23, Salmos 33, versículo 4. Depois vocês podem pegar a referência e ler lá. Mas isso aqui, para mostrar exatamente que tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu, ou Ele há de cumprir em nossas vidas, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que realmente nas promessas de Deus para a vida do povo dele. E interessante que Deus, aquilo que Deus prometeu, né, que daria à terra, foi cumprido. E foi cumprido através da vida de Josué. Nós continuarmos a ler a história do povo de Israel, nós iremos ver que o povo ele entra na terra de Canaã, ele conquista aquela cidade, já não mais com Moisés como líder, e sim como Josué como líder. Moisés colocou Josué para ser o seu sucessor, e a palavra de Deus fala que todo aquele povo foi desbarateado. E Israel ele começou a tomar a terra de Canaã. E realmente tudo aquilo ali que Deus cumpriu, tudo ali que Deus falou, Ele foi fiel e justo para cumprir na vida do povo dele. Ou seja, aquelas pessoas realmente conseguiram compreender e entender que aquilo ali era de Deus para a vida deles. E aquilo aqui, então, dessa forma, eu já entro também na segunda parte, que eu aprendo quando eu leio esse texto. Isso aqui para mim é muito nítido, né, quando eu vejo a história desse povo. Para conhecer a Deus, não basta somente andar com Ele, tem que se entregar totalmente a Deus. Isso é uma coisa forte, porque muitas vezes nós estamos andando com o Senhor, temos participado da casa do Senhor, temos lido a palavra do Senhor, temos orado, mas nós ainda não nos entregamos totalmente as nossas vidas a Deus. E isso aqui é muito nítido para esse povo. Toda vez que chegava, Deus fazia os milagres, né, como mandar o maná do céu, dava a diretriz, né, de como o povo deveria agir. A gente lê aqui que o povo ele agia da maneira que ele povo queria, não da forma que Deus pedia para fazer. Ou seja, eles viram muitos dos milagres do Senhor, eles puderam contemplar coisas que talvez eu e vocês nunca veremos, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Eu não imagino nunca como é que é uma cena dessa. Eu tento me colocar na história e tentar ver o que seria uma porção do mar de um lado, a porção do outro, e um caminho, e vendo aquela coisa maravilhosa. Esse povo ele teve esse privilégio de ver, e ainda assim, diante de todas as circunstâncias, diante de tudo aquilo que aconteceu, no Egito, principalmente também com as 10 pragas, a gente vê a infidelidade do povo para com o Senhor. E é interessante que como a irmã Márcia ela orou, né, na oração, na hora da confissão de pecado, em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz o seguinte: Eu, Senhor,
esquadrinho o coração, eu provo pensamentos, e para dar a cada um segundo o teu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. O que é isso? Deus está falando que Ele conhece tudo o que há dentro de nós. Só que esse versículo em si, ele na verdade é uma resposta a que Jeremias tem perguntado antes. E antes ele tem falado a respeito do coração enganoso do homem. Então, ele fala, né, da questão que o coração do homem pode enganar as pessoas, mas não vai enganar a Deus, porque Deus, Ele conhece realmente aquilo que está no nosso coração. Então, Ele sabe aquele que tem andado com Ele, e sabe aquele que tem praticado as coisas que Ele quer que a gente pratique. A palavra de Deus fala que muitos, né, louvam da boca para fora, mas Deus, Ele conhece o coração, sabe de realmente aquilo que nós temos vivido e aquilo que nós temos pregado a respeito dEle. E a verdade é que Israel, o povo de Israel, ele era conhecido como o povo de Deus. Praticamente todos andaram com o Senhor. Talvez todos tiveram a instrução de como servir ao Deus. Como todos nós aqui temos essa oportunidade, né? Quando a gente vem à igreja, né? Quando a gente está lá lendo a palavra do Senhor, está meditando, é a oportunidade que a gente tem de realmente entender e ver e provar aquilo que Deus quer para nossas vidas. Mas o caminho que nós iremos seguir, aí é de cada um. E esse povo, ele escolheu o caminho dele. Então eu não me... Da forma que eu falei com os irmãos, que eu me surpreenderia de ver a abertura do Mar Vermelho, quando eu terminei de ler esse texto, eu não me surpreendi da forma que Deus agiu, de realmente apenas Josué e Caleb serem as pessoas que iriam entrar na terra prometida. E o restante do povo, né, que saiu ali do Egito, né, do último censo, como foi levantado, eles não entrariam. Exatamente pela forma que essas pessoas lidaram. E essas pessoas não são diferentes da gente. É o que eu chego a concluir quando eu leio isso aqui. Esse povo não é diferente de mim. Quando o Guilherme leu lá 1 João, né, um versículo sobre a confissão de pecados, aquilo ali é uma coisa que nós temos que fazer, não é todo dia, isso é toda hora praticamente. Porque nós somos pecadores. Nós difamamos a Deus a todos os momentos das nossas vidas. Nós andamos com o Senhor muitas vezes, a gente serve, fala que serve a Deus Todo-Poderoso, mas quando aperta a situação, muitas vezes nós esquecemos de servir esse Deus poderoso nas nossas vidas. E o interessante é que nós lemos, né, a partir do versículo 13, capítulo 13, versículo 30, que Caleb, ele cortou quando os espias estavam falando mal da terra. Opa, calma aí, gente. Nós fomos ali para ver a terra, tudo que está ali, e realmente tudo aquilo que Deus falou com a gente é o que tem naquela terra ali. Mas mesmo assim a palavra de Deus fala que o povo foi contra Caleb naquele momento, e eles ainda tiveram uma segunda chance. A partir do versículo 6, né, do capítulo 14, a gente vê que Josué e Caleb, já depois que o povo murmura contra Moisés, Josué e Caleb chegam diante do povo novamente e falam: gente, vamos prestar atenção em tudo que está passando aqui. Quem está dando essa terra para a gente não é Moisés, e sim é o nosso Deus. Deus, Ele prometeu que essa terra será nossa. Se Ele quiser que nós conquistemos, nós vamos conquistar essa terra. Ou seja, o povo ele ainda teve uma segunda chance de se arrepender, de realmente crer naquilo que Deus poderia fazer. Então não basta simplesmente andar. A gente tem que entregar totalmente a nossa vida a Cristo. Entregar totalmente a nossa vida a Deus. E interessante é que Josué e Caleb, eles entenderam exatamente aquilo que Deus tinha prometido. Eles viram que Deus ele estava totalmente no controle da situação. Como nós sabemos que nada foge do controle do nosso Deus. E Josué e Caleb, eles perceberam que a vida deles estava debaixo da mão. Se a mão de Deus estivesse encurtada, eles poderiam ficar tranquilos, porque sabiam que Deus estava no controle. E se Deus estendesse a mão, eles também poderiam ficar tranquilos e sossegados, porque eles saberiam que Deus também está no controle. E realmente, Deus, Ele conhece, né, o nosso coração, e Ele só quer simplesmente isso, que nós nos entreguemos a Deus totalmente, em espírito e em verdade, e que a gente entregue para Deus realmente
tudo de melhor que nós temos, que é a nossa vida. Nós não temos nada para oferecer a Deus que não é de melhor, que não seja a nossa vida, que já é dele. E com isso eu pego a terceira lição, muito interessante também, meus irmãos. Quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei assim impressionado de como nosso Deus era um Deus tremendo. Olha, para conhecer a Deus é importante saber que Deus é Deus de oportunidades. Olha que interessante. Achei até engraçado isso aqui. Aqui a gente tem um enredo de filme. Isso aqui é uma história básica de filme. 12 homens e um segredo. Imaginem a situação desses espias, meus irmãos. Agora eu estou tentando levar a ideia dos espias. Olha a responsabilidade que esses espias tinham diante daquele povo. É interessante que Deus ele podia simplesmente falar com o povo: ô gente, nós já estamos na frente da terra, vamos marchar e conquistar essa terra. Se Deus quisesse, ele poderia fazer isso, e eu tenho certeza que o povo conquistaria a terra, porque aquilo ali ele já tinha prometido. E é interessante que Deus, ele vai até Moisés e fala com Moisés: Moisés, eu quero que você levante 12 homens para espiar aquela terra. Só que desses 12 homens, eu quero que você escolhe 12 príncipes, um de cada tribo, ou seja, uma referência de cada tribo. Vai ter a tribo de Naftali, vai ser o fulano, opa, beleza, esse cara aí, ele é de confiança da terra. O que esse rapaz falar, nós vamos confiar nele. Pode levar essa pessoa. Então Moisés ele pegou simplesmente essas pessoas, né, esses príncipes, esses líderes, e colocou ali, né, diante da situação e falou: vocês vão ser os representantes de Deus para visitar aquela terra e ver realmente aquilo que consta naquela terra, se realmente tudo aquilo que Deus tem falado é verdade. Eu vou te dar essa oportunidade, tá? Talvez no coração de Deus ele já queria aniquilar aquele povo há muito tempo. Por falta de oportunidade, eu tenho certeza que não foi, que quando a gente lê a palavra de Deus, várias vezes que ele queria aniquilar, Moisés intercedia pelo povo, e Deus ele perdoava. Mas nós vamos ver que mais para frente que Deus ele não perdoou aquele povo, pela falta de sabedoria que eles tiveram diante da situação. E interessante que esses 12 homens eram simplesmente a voz de Deus quando eles voltaram. Isso aqui eu achei muito interessante, porque quando eles voltaram, a palavra de Deus fala que eles já foram direto de encontro com Moisés e Arão, e todo o povo estavam ali para querer ouvir o relatório que eles tinham para passar. Meus irmãos, foram 40 dias. Agora vamos tentar colocar no lugar do povo. Tem 12 pessoas nos representando. Imagina, 12 pessoas representando milhares de pessoas, para desvendar talvez o maior segredo que tinha naquele momento ali, que era o que realmente tinha nessa terra de tão especial para que Deus prometesse a ela ao povo dele. E durante 40 dias eles ficaram na expectativa de receber alguma notícia de como iria proceder a situação. Então eu imagino quando estava chegando no 30º dia, 31º dia, e o pessoal sem resposta de nada, sem notícia de nada, talvez orando, né, pedindo a Deus para estar guardando aquele pessoal, aquele povo, e na expectativa de realmente viver, de entender: por que será que nós saímos do Egito, nós andamos tanto nesse deserto, nós passamos fome, nós tivemos sede, mesmo que Deus realmente nos acompanhou, né, colocou a coluna de fogo ao nosso redor, e todos os momentos estava conosco, mas e aí? Então chega o grande dia, o grande momento, após em torno de 40 dias, a palavra de Deus fala que aqueles 12 homens, eles chegam e começam a contar o relatório. Aí eu volto naquela primeira pergunta que eu fiz. Nós já paramos para pensar na responsabilidade daqueles 12 espias. Aqueles 12 espias eram realmente a voz de todo o povo de Israel naquele momento. Então eu acredito que quando aqueles 12 espias chegaram até Moisés e Arão, acredito ter sido um silêncio, porque todo mundo queria ouvir o que eles tinham para passar para o povo. E é interessante que no versículo do capítulo 13, do versículo 17 até o versículo 20, a palavra de Deus fala que quando Moisés enviou os espias à terra, a mesma informação foi dada para os 12. Moisés não chegou assim para Caleb, para Josué: Caleb, Josué, faça favor aqui que eu vou falar com vocês um negócio diferente aqui em relação aos outros 10.
Não, a palavra de Deus fala que ele chamou todos os 12 e ele deu o recado. Falou, ó, vocês vão lá, vocês vão ver se a terra ela é fortificada, como é que é a terra, como é que é o povo, como é que é o alimento, como é que é tudo lá, como é que é o clima. Vocês vão ver tudo, tudo. E cada um vai fazer um relato. Meus irmãos, isso é tão interessante, que aí eu lembrei daquela brincadeira que cochicha no ouvido, eu esqueci o nome dela aqui, telefone sem fio. É mais ou menos aquilo ali. Porque cada povo, as pessoas, os espias, eles puderam desfrutar de tudo que estavam ali. Mas cada um viu com seus olhos. Então o relatório dos 12 não era igual, um por um. Cada um deve ter visto uma coisa diferente. Isso é muito interessante quando a gente lê os evangelhos. A gente vê os evangelhos, a gente vê que um escreve uma coisa, outro escreve outra coisa, às vezes dois escrevem a mesma coisa, mas de forma diferente, né, de entendimento. E é mais ou menos aquilo que aconteceu ali com aqueles 12 espias. Ou seja, por que então mandou 12? Por quê? Para que o relatório ele fosse o mais completo possível. Talvez ele poderia pegar um ou dois e enviar. Não, envia 12, um de cada tribo, porque cada tribo vai entender realmente, ó, essa tribo aqui falou isso, isso e isso. Aquela ali falou isso, mas falou isso e mais isso. Ou seja, o relatório foi um relatório praticamente completo. Foi um relatório praticamente completo. Agora é interessante que dos 12, apenas 2 foram a favor. E o interessante é que quando os espias eles chegam até Moisés e Arão, eles começam falando coisas boas sobre a terra. Realmente é uma terra, né, que mana leite e mel, como está escrito aí no versículo 27, que realmente o fruto dessa terra é um fruto excelente, né? Só que de uma hora para outra eles já começam a inverter a situação, já começam a falar de realmente coisas que talvez iriam afastá-los, né? Ou então coisas que seriam desagradáveis para eles, que eles talvez não teriam capacidade de conquistar. E é interessante que, mesmo sendo promessa de Deus, como nós lemos no versículo 2, o povo, ele preferiu levantar-se contra a ideia de Deus. Na história a gente vê muitas pessoas, né, que tiveram oportunidades, né, biblicamente falando, né, a gente consegue ver vários exemplos de pessoas que tiveram uma mudança de vida a partir da oportunidade que eles tiveram. Alguns tiveram êxito e outros não tiveram êxito. Vamos lá, um exemplo. Lucas 23, 39 a 43. A situação dos 2 malfeitores na crucificação de Cristo. Um blasfemava contra Deus e o outro pedia misericórdia. E o que aconteceu? O que pedia misericórdia foi salvo. Os 2 tiveram oportunidades, talvez, de entregar a vida a Deus naquele momento, de pedir perdão de tudo aquilo que eles fizeram, e um foi condenado e o outro foi salvo. Certa vez eu estava conversando com um amigo sobre esse texto, e falou assim: ô Brasil, quem que foi para o céu? Esse homem que eu tenho certeza que foi. Porque a palavra de Deus fala que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então esse homem aqui deve ter feito, sei lá, se esse homem tinha 60 anos de idade, talvez ele fez 60 anos de coisas ruins. Uma hora, né, uma oportunidade que ele teve com o Senhor Jesus, ele foi salvo. E a gente vê outras passagens, né, a questão do jovem rico, os milagres, né, de Cristo, né, durante a sua passagem aqui, né, as curas, né, físicas, né, as curas espirituais. Então, várias pessoas tiveram oportunidades de ter um encontro com o Senhor e mudar de vida. E nós? Nós temos aproveitado a nossa oportunidade? Olha que interessante. Nós temos pregado e vivido o evangelho que realmente Cristo nos ensinou a viver? Nós temos praticado os 2 grandes mandamentos que Jesus nos ensinou, né? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Como é difícil amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas que a gente tem feito, de tudo realmente que tem nos afastado da presença de Deus. Como é difícil nós amarmos a Deus acima de todas essas coisas. E como também é difícil nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós nem nos amamos. Como é que nós vamos amar as pessoas que estão ao nosso derredor? Na questão de ser sal, né, na questão de ser luz nessa terra, como o próprio Cristo nos mostrou que a gente tem que ser. Aí praticamente todos os nossos ambientes de vida,
não só na igreja, mas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, como é difícil a gente realmente carregar a bandeira de Cristo nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos sido sucumbidos pelo pecado e nós não temos realmente vivido da forma que Cristo quer que nós vivamos. E essas oportunidades, elas são diárias. Elas são diárias. E quando eu pego o desfecho, né, desse capítulo 14, eu fico praticamente feliz. Porque alguns homens entenderam, compreenderam realmente que a oportunidade que eles tinham era ali. Josué e Caleb, eles compreenderam que realmente a vontade de Deus era perfeita e agradável para a vida deles. Olha só, Caleb e Josué praticamente andaram com esse povo toda a travessia da saída do Egito até aquele momento, e eles puderam desfrutar dessa terra. É interessante que quando a gente lê o livro de Josué, num certo momento, quando Caleb chega a Josué e fala: já lutei com os gigantes, já fiz toda a minha parte, agora eu quero o meu pedaço de terra para eu viver junto com a minha família. E Josué fala com ele: então, esse pedaço ali é a sua parte, né? Você pode pegar a sua família e viver nela. E é interessante que Caleb praticamente ele aparece só naquele momento. Aqui a gente vê Caleb aparecendo às vezes até mais que Josué, nesse momento aqui, e pega o livro todo de Josué e vai lendo, lá no meizinho mais ou menos dele, a gente pega Caleb aparecendo. E chegando até Josué e fala: ó, já combati tudo aquilo que eu podia fazer, já conquistei tudo aquilo que vocês pediram para eu conquistar, agora eu acho que chegou o meu momento. Olha aquilo ali, que deve ter sido prazeroso para ele, de ter desfrutado talvez de 40 dias, de todos aquilo, de ter visto durante 40 dias tudo aquilo ali na terra, de conhecer os pontos, as estratégias, onde que ele poderia lutar, onde que ele poderia vencer, da forma que ele poderia ir. Ou seja, ele usou as estratégias dele durante a expiação dele, durante aqueles 40 dias, ele pôde usar para conquistar aquela terra. E falar: ó, agora eu quero o meu prêmio. E meu prêmio é a terra que o Senhor me prometeu. E chega a ser interessante que é da vida do próprio Josué. Josué simplesmente foi o homem que substituiu Moisés, para que liderasse o povo de Israel para conquistar a terra de Canaã. Ou seja, a responsabilidade de Josué era uma responsabilidade gigante. Ele substituiu talvez um dos maiores homens que já pisaram nessa terra, que foi Moisés. E a responsabilidade dele foi muito grande. Ele aproveitou essa oportunidade, a oportunidade que Deus deu para ele de realmente fazer a diferença, talvez num mundo de indiferença. Muitas vezes Deus também nos dá essa oportunidade. E se realmente a gente não simplesmente andar e crer naquilo que Deus ele realmente pode fazer, confiar nas promessas que Deus tem para as nossas vidas e realmente aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, se nós conseguirmos fazer isso, certamente nós teremos vitórias e teremos êxito no conhecimento do Senhor, né, de conhecer mais a Deus e de poder andar de forma que realmente Deus quer para as nossas vidas. Para concluir praticamente, meus irmãos, não quero me delongar muito, essas oportunidades elas estão batendo todos os dias nas nossas vidas. E que nós precisamos realmente fazer essas diferenças nesse mundo de indiferença. E é bastante interessante que uma pergunta, né, que coloquei aqui: vocês querem realmente conhecer a Deus? Nós vamos ter essa oportunidade né, de questão de conhecer a Deus. E tem uma resposta muito simples: nós devemos orar, meditar e praticar a palavra do Senhor. E eu queria encerrar lendo uma receita. E é interessante que não existe forma melhor de nós conhecermos a Deus que não seja realmente de meditar na palavra dele. Porque a palavra dele, como o Guilherme orou, né, ela é viva, né, ela é eficaz, né, como está escrito lá em Hebreus, mas ela é uma receita de bolo para a gente. E ela aqui simplesmente ela mostra realmente todas as coisas que Deus quer que nós façamos para que nós possamos viver da maneira que Ele quer. E interessante que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo escreve o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir exatamente tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Se Ele ainda não cumpriu, nós podemos ficar tranquilos que Ele ainda há de cumprir em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos para o Teu santo nome, Deus, nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor, Deus, nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, para morrer, Deus, em nosso favor e nos dá, Deus, a salvação, nos dá, Deus, a vida eterna, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos descansar no Senhor e saber, Deus, que o Senhor, Deus, irá pelejar, Deus, pelo Teu povo, Pai. Que o Senhor, Deus, nos ensine, Pai, cada dia mais a Te servir, a Te buscar. Que o Senhor, Deus, possa estar nos incomodando, Pai, cada vez mais a estar, Deus, no centro, Pai, da Tua presença, Pai. Que realmente, Deus, nós possamos desfrutar, Pai, de momentos de intimidade com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Deus, possa estar fazendo morada, Pai, nas nossas vidas. Que cada dia, Deus, das nossas vidas possa ser dias de entrega, Deus, ao Senhor. Pai, para que nós possamos viver, Deus, a forma, Deus, que o Senhor quer, Deus. Pai, nós colocamos, Deus, as nossas vidas diante do altar do Senhor, Deus, pedimos, Pai, que o Senhor venha agir, Deus, com poder, Deus, com graça, Deus, sobre nós, Pai. Perdoa, Deus, todos os nossos pecados, Pai, tudo realmente que nós temos feito, Pai, que não tenha agradado ao Senhor, Deus. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, que nós somos fracos, nós somos falhos, nós carecemos, Pai, da Tua graça, Deus. Seja conosco, Pai, no restante desse dia, em nome de Jesus. Amém.